Olha só o que o Neymar Júnior falou sobre Bruno Henrique depois de assistir Flamengo X Internacional. Isso mesmo, o craque brasileiro, capitão do Santos e um dos nomes mais influentes do futebol mundial, e saiu impressionado com o camisa 27 rubro-negro. E não era pra menos, né? Bruno Henrique foi simplesmente o herói da noite, marcando o gol da vitória no duelo decisivos da Libertadores. São 20 gols do Bruno Henrique em Libertadores, 16 assistências. Do Flamengo, uma seleção, um time bom pra caramba. O melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Você vai deixar um time bom pra caramba, tipo, botar sua bunda lá atrás. Isso não quer dizer que eu tô aqui pedindo fora Felipe Luiz. Gosto do trabalho do Felipe Luiz, acho um trabalho bom no Flamengo. Você criticar o Felipe Luiz não quer dizer que você queira a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o repertório tá curto, precisa de mais repertório, de mais jogadas. O segundo tempo foi um jogo mais equilibrado. Primeiro lá em Minas foi todo do Flamengo. Ali poderia ter feito mais gols. O Pedro perde um gol incrível nos acréscimos que poderia liquidar ali a fatura, até pelo aspecto psicológico, um 2-0 naquele momento. Ontem o jogo não apresentou essas oportunidades, acho que foi um jogo não tão bom assim, do ponto de vista do entretenimento, mas um jogo de duelo tático, de muita marcação, de poucas oportunidades. E o Flamengo é um time que se defende muito bem, um time que tomou 8 gols em 18 rodadas do Campeonato Brasileiro. É difícil fazer gol no Flamengo, tem sido muito difícil, isso é um ponto importante. Outra coisa, o pessoal fala, de novo a bola parada. Pô, isso é bom, o time faz gol de bola parada, pô, é ruim? Isso é ótimo, com os zagueiros, com o atacante. Agora, é claro que isso ainda não é o bastante, mas a gente não pode ignorar que o Felipe Luiz, ele não tem o Danilo para revezar com os zagueiros. Ele não tem mais o Gerson, ele não tem mais o Wesley. É claro que o Royal e os outros jogadores que chegaram e tudo mais ainda estão se adaptando. O Carrascal estreou ontem, gente, entrou no segundo tempo. E participa do início da jogada, da única finalização do segundo tempo que levou perigo, que foi aquela do Luiz Araújo que o Rocher defendeu. Ele participa do lance, na construção da jogada. Então tem jogador estreando, tem jogador que não entrou em forma, como Samuel Lino, como o Saul Niguez, que claramente o Felipe não está colocando porque não o vê ainda preparado, ficou muito tempo sem jogar. O Royal também não jogava há muito tempo, teve lesão, depois ficou em jogos no banco, no Milan, mas não estava entrando em campo há meses sem jogar, está readquirindo forma. Você perdeu o Gerson e o Wesley, perdeu todo o lado direito. Aí o Flamengo não tem o Pulga, o Flamengo não tem o De La Cruz. Aí tem o Jorginho, mas aí o Alan e o Everton Araújo, né, que são jogadores inferiores àqueles que estão lesionados. Um cenário é aquele cenário, então o time está sendo reconstruído também. Acontece isso com o Palmeiras também, com várias mudanças, chegadas e partidas, né? O Palmeiras perdeu o Estevão. Então é claro que você vai ter uma transição aí. O Palmeiras está mais tempo também com os jogadores, né, fazendo essa mudança. O Flamengo é mais recente. E é claro que esse time não atingiu ainda o seu melhor. Então qual é a situação do Flamengo? O Flamengo precisa agora se classificar e continuar no processo evolutivo. Melhorar sua produção ofensiva, tem feito poucos gols, foram 12 gols nos 10 últimos jogos. O Flamengo não vence por 2 gols de diferença desde a vitória contra o São Paulo, que foi na volta do Mundial. Vai fazer um mês daqui a pouco, né? Agora, esses dias, né? Porque aquele jogo foi logo depois do Mundial, né? Foi logo depois, na volta, né? Ali foi antes da final, né? Foi no sábado, acho que dia 12. Fez um mês, então. Que hoje é dia 14, né? Há um mês o Flamengo não vence por mais de um gol de diferença. Então, eu entendo que tudo que está acontecendo é normal, absolutamente normal. Num processo de mudança de um time base, com desfalques importantes que fazem muita diferença. O Pedro não está grande fase, ontem não teve também a Arrascaeta. Você pegar a base do Felipe Luiz, ele não teve. Do começo, antes do Mundial, ele não tinha ontem. Danilo, que seria uma opção importante, os dois zagueiros estão jogando muitas vezes. Ontem, inclusive, o Léo Ortiz estava errando o passo que não erra normalmente, não sei até que ponto o acúmulo de jogos pesa nesse contexto. Ele não tinha Eric Pulga, ele não tinha De La Cruz, ele não tinha Arrascaeta, e ainda foram embora Gerson e Wesley. Então, estou falando de 6 jogadores que eram titulares, ou quase sempre titulares, que não estão mais. Aí chegaram outros, eles estão chegando ainda. Os jogadores estão se adaptando. O próprio Samuel Lino. Ontem teve algumas jogadas de chances de contragolpe que ele não acertava, não acertou. Ele não acertou. O Plata não jogou bem ontem, não fez um jogo à altura dos outros que ele vinha fazendo, como sábado contra o Mirassol, quando ele foi muito bem. Ou o jogo em Belo Horizonte, que ele fez um ótimo jogo também, para ver o tempo em especial. Então, são ajustes que ainda levar um tempo, isso não é instantâneo. O problema é que o torcedor acha que vai ser tudo instantâneo, que vai jogar 2 tempos iguais, que vai manter e tal. Não acontece isso. E os adversários mudam também no intervalo. Reagem. O Atlético Mineiro mudou seu comportamento em Belo Horizonte no jogo da Copa do Brasil. O Mirassol o tempo todo um time que ataca, que agride. E no primeiro tempo o Flamengo se impôs mais. No segundo o Mirassol cresceu. E ontem a mesma coisa. O Internacional perdendo, sai pro jogo, mas não criou nada. Nada. Não conseguiu criar nada. O próprio Roger na coletiva falou. Não criaram nenhuma chance de gol, claro. Então acho que tem aí um contexto que tem que ser analisado com muito equilíbrio. E tá vendo hoje um negócio maluco na torcida do Flamengo, muito insuflada por parte aí da mídia e de influencers, que acho que se alimentam da crise e que ficam ali numa loucura, gritando, esperiando, aquela coisa histriônica, doentia, que acham que tem que ser 5-0. Pessoal louco. Aí tem um imaginário popular, achando que o tempo do Jorge Jesus o Flamengo só goleava. O Flamengo ganhou de um gol de diferença do CSA, do Chapecoense, do Botafogo, com o time fraco do Botafogo, gol do Lincoln, empatou com o Goiás. Tudo com o Jorge Jesus, o pessoal tomou de 3-0 do Bahia. O pessoal acha que era um mundo maravilhoso só golear. Nunca aconteceu isso, nunca aconteceu. Houve momentos espetaculares contra a Corinthians, 4-1, Palmeiras, 2 vitórias de 3, derrubando 2 técnicos, 5-0 no Grêmio. O próprio jogo contra o Inter na Libertadores 2019
O Odair Helma era o técnico do Internacional, são dois, mas que ele é uma pessoa até difícil não gostar, que ele é um cara muito tranquilo, né? Muito educado, sempre foi. Mas assim, de um tempo pra cá, não sei quem começou com isso. Eu perguntei à pessoa do Flamengo sobre isso, ele falou, cara, não é só o Rodrigo Caio, é uma equipe, e realmente nunca é só uma pessoa. O analista de desempenho, as pessoas não sabem como funciona, né? Mas, por exemplo, antes de um jogo, nada, o Flamengo se defende muito bem. E quando eu falo se defende muito bem, não é a defesa, é o time todo se defende bem. O Flamengo joga num 4-2-3-1 com 3 caras que são atacantes que fazem a linha à frente dos volantes. Ontem Plata centralizado e o Luiz Araújo da direita e o Samuel Lino na esquerda. O Plata se movimenta muito também, ele troca de posição com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique de centroavante. Todos voltam a marcar, todos pressionam a saída de bola no primeiro tempo, todos voltam, recompõem. Então o Inter não criou nenhuma chance. O goleiro do Flamengo, o Rossi, não fez nenhuma defesa difícil. O Rocher teve algumas, com o Luiz Araújo no primeiro tempo, o chute quando estava 0-0, a defesa do segundo tempo a única, né? Também com o Luiz Araújo, um chute que ele pegou um pouco o taco, ele não pegou muito bem. E teve o lance do gol. E fora isso também não teve muito trabalho, porque foi um jogo de poucas oportunidades. Eu acho que essa queda ela é natural, diante da intensidade do primeiro tempo, e eu acho que a mudança de estratégia no segundo tempo é natural também. O que faltou ontem? Faltou o Flamengo ter uma transição mais eficiente, uma transição ofensiva. Porque quando o Inter ocupa o campo de ataque, os espaços que não existiam na primeira etapa eles foram apresentados ali. E o Flamengo não conseguiu encaixar nenhum contragolpe com velocidade e o tempo certo para trocar passe e chegar na área do Internacional. O próprio Felipe Luiz falou isso na coletiva, né? Erros técnicos que comprometeram ali. Eu acho que o segundo tempo que muda é a estratégia. Muda a estratégia que nenhum time no mundo joga intensamente, marcando o adversário no seu próprio campo ali 90 minutos. É impossível. Não há preparo físico que aguente. Então, vai ter uma mudança de comportamento. Mas acontece que a referência é muito alta. Por isso as pessoas distraem no segundo tempo. Então, não acho que o time broxou, morreu. Não, o time não teve a mesma intensidade, porque ela é muito forte. Então, acaba caindo. Mas o que acontece? O que aconteceu, aliás? O Flamengo jogou, pressionou, fez o gol, adquiriu a vantagem. E no segundo tempo não foi capaz, também não mereceu. Não merecia mais do que 1-0. Como o Internacional também não merecia marcar um gol, porque não trabalhou para isso. Foi um jogo de poucas chances, um jogo muito estratégico, um jogo típico de mata-mata importante como o Libertadores. E o placar de 1-0 acho que foi justo, normal. Tá aberto, o Flamengo tem uma vantagem. Eu acho difícil para o Inter vai ter que fazer uma atuação, talvez a sua melhor atuação no ano para se classificar, porque tem que fazer 2 gols, né? Um gol levaria para os pênaltis, teria a possibilidade também nos pênaltis. Mas o Flamengo joga bem fora de casa. Mostrou isso contra o Atlético Mineiro numa situação adversa, porque perdeu em casa, né? Então acho que o Inter vai ter que fazer um grande jogo, mas está em aberto. O Flamengo tem aí uma vantagem que eu acho que não é desprezível, não. Ela é bem considerável. Ele joga pelo empate. Se ele perder, ainda tem a chance no pênalti, perder por um gol. Né? E é um time, repito, que joga bem fora de casa. Não vai jogar fechado, como o Inter jogou no primeiro tempo, não acredito. Acho que vai. A não ser que o Inter seja capaz de encurralar o Flamengo. Acho que a tendência é o Flamengo tentar ter o protagonismo do jogo e vai haver uma disputa, acho, pela posse de bola e para assumir o controle do jogo. O Inter, pela necessidade, jogando em casa, tem que vencer. É diferente do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que estava em vantagem. Então entrou se defendendo, só saiu do segundo tempo quando perdia e precisava fazer alguma coisa. E uma coisa que a gente vai falar ainda mais do Bruno Henrique, mas uma coisa que tem que ser falada. O cara acaba de se tornar o terceiro jogador com mais gols marcados na história do mata-mata da Libertadores. Pra ser sincero, mas se você vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, com 180 mil pessoas no Maracanã, gritando pra caramba, pô, time do Flamengo, uma seleção, time bom pra caramba, vai fazer o que? Vai deixar os caras jogar? Pensa comigo, vão deixar os caras jogar? Assim, pô, vão ficar marcar linha abaixo, vão deixar os caras jogar. Aí toma gol de bola parada, pô. Toma gol de bola parada, mostra que até o nível de concentração não estava elevado. Primeira coisa é elevar o nível de concentração, tem que estar ligado pra caramba e pode falar a verdade. Assim, de repente com bola no pé, poderia jogar mais longo. Mas pra marcar, tem que marcar, caramba, tem que marcar alto, tem que pressionar, tem que dar porrada. É isso, eu faria isso. Então o Inter tem que melhorar muito pro segundo tempo, principalmente a postura. E por que você faria isso? Porque o time do Flamengo é uma seleção, pô. O time dos caras é bom pra caramba. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Você vai deixar um time bom pra caramba, tipo, botar sua bunda lá atrás. Tá maluco, pô? Lá ele. Concorda comigo ou não? Não dá, pô. Mas vai ter que mudar muito pro segundo tempo. Hoje, o primeiro tempo foi o primeiro tempo de um time só. 1-0 ficou barato pro Inter. É isso, pessoal. Depois do jogo a gente volta. É isso aí, pessoal. Fim de jogo. O Flamengo venceu 1-0. O Flamengo no primeiro tempo amassou. E eu vinha falando aqui, quem tá me acompanhando nos stories aqui, eu falei que o Inter precisava mudar a postura pro segundo tempo. Então assim, o Inter no segundo tempo só fez só uma coisinha só. Né? Só uma coisinha. Ele subiu só um pouquinho as linhas. Isso aí colocou o Flamengo em mais dificuldade. Isso deu um pouco mais de posse de bola pro Inter, que conseguiu roubar mais bolas, sabe? Então assim, e foi um segundo tempo muito mais, como pode dizer, o Flamengo não foi dono do segundo tempo como foi dono do primeiro tempo. A verdade é essa. Foi um segundo tempo muito melhor, muito mais jogado. Tanto que terminou 0-0 no segundo tempo. É uma vantagem pro Flamengo, muito importante, porque o Flamengo joga bem em casa ou fora. Mas o segundo tempo do Inter anima. Agora, pô, precisa jogar 45 minutos e quase jogar fora as oitavas de final por 45 minutos, deixando o adversário jogar?
E o Flamengo perdeu boa oportunidade, porque o primeiro tempo do Flamengo foi o primeiro tempo muito acima. Olha, eu não concordo com as pessoas assim, olha, o Inter jogou o segundo tempo melhor porque o Flamengo piorou. Não, o Inter jogou melhor porque o Inter melhorou, poxa. O Flamengo jogou melhor porque o Inter... Não, o Flamengo jogou melhor porque o Flamengo jogou melhor, pô. Se taticamente o outro time tava pior, é o problema do outro time. Mas tem que dar mérito a quem é digno de mérito, pô. Quem dá mérito, o Flamengo teve mérito no primeiro tempo, muito mérito. O segundo tempo o Inter melhorou, teve mérito por melhorar, muito mérito. Pronto. Agora... Oitavas de final completamente aberta, tudo pode acontecer no Beira-Rio, inclusive nada. Poderia ser muito bom se fosse 2, 3, 4, mas foi um resultado bom. Eu sou a favor de toda vitória precisa ser comemorada. Eu sou a favor disso. Toda vitória tem que ser comemorada. Ah, Flazoeiro, vamos falar do segundo tempo. O Flamengo não tá rendendo bem no segundo tempo. Beleza, não tá rendendo bem no segundo tempo. Felipe Luiz precisa melhorar isso no time. O Flamengo tá com repertório curto. Precisa aumentar o repertório de jogadas, até de substituição mesmo. De você conseguir mudar um jogo, mudar uma forma de jogar durante o jogo. Precisa. Mas o resultado foi bom. 1-0. Semana que vem, lá em Porto Alegre, o Flamengo joga pelo empate. E uma coisa interessante, o Internacional não vai poder fazer a cera que fez aqui hoje. É claro, tem ajustes que precisam ser feitos, tem críticas que precisam ser feitas, e a galera tem que entender uma coisa. Você criticar o Felipe Luiz não quer dizer que você quer a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o repertório tá curto, precisa de mais repertório, de mais jogadas. Também acho que o Flamengo precisa melhorar no segundo tempo. Ponto. Isso não quer dizer que eu tô aqui pedindo fora Felipe Luiz. Longe de mim. Gosto do trabalho do Felipe Luiz, acho um trabalho bom no Flamengo, óbvio que precisa de algumas melhorias. Agora, do contrário, comemora, torcedor rubro-negro. Vencemos o jogo, 1-0. E precisamos agora se manter vivo essa semana, na semana que vem, sacramentar essa classificação lá no Beira-Rio. Vamos buscar, vamos jogar, vamos correr. É Flamengo. Para nós, nada nunca é fácil. Primeiro, o que importa. Flamengo sai do Maracanã com a vantagem para o jogo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Agora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, a preocupação de sempre com esse Flamengo. O Flamengo fez um excelente primeiro tempo. O Flamengo pressionou, sufocou o Internacional. Poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Agora, mais uma vez, um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Isso tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz. Isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da preparação física. O Flamengo parece morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no segundo tempo. O Internacional tomou o meio-campo no segundo tempo. E o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro. Flamengo vai com a vantagem, Flamengo vence o primeiro jogo, realmente muito importante o resultado, faz um excelente primeiro tempo, um primeiro tempo que na minha opinião pode ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Agora, dois pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. Luiz Araújo mais uma vez dando assistência para gol e o Bruno Henrique sempre em jogo grande sendo decisivo. É impressionante, ele envelhece, ele pode não estar na sua melhor fase, mas mais uma vez o Bruno Henrique é decisivo em jogo importante. Flamengo vai com a vantagem, mas pecou em não ter aumentado essa vantagem, na minha opinião, no primeiro tempo. E também ele acaba de se tornar o terceiro jogador com mais gols na história do mata-mata da Libertadores. 15 gols. O Gabigol, que é o segundo, tem 16. Ou seja, se o Flamengo passar do Internacional, provavelmente o Bruno Henrique pode passar aí o Gabigol e se tornar o segundo. E aí, sabe quem é o primeiro? O primeiro maior artilheiro do mata-mata da Libertadores é o Riquelme, que tem 17. Ou seja, Bruno Henrique nesse ano, se o Flamengo passar, claro que o duelo é dificílimo, pode se tornar o maior artilheiro de mata-mata da história da Libertadores. Olha a dimensão desse cara. Olha o quanto esse cara é decisivo. Só que ele não é midiático como o Gabigol. Ele não é marrentinho como o Gabigol. Agora, o que o Bruno Henrique faz nesse Flamengo desde 2019 é surreal e tem que ser falado. Para mim, Bruno Henrique já passou o Gabigol na ordem dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele nunca teve um momento como o do Gabigol, que foram aqueles 2 gols numa final de Libertadores. Aquilo ali realmente. O Gabigol foi o responsável para a geração que não viu o Zico jogar. Gabigol foi o responsável pelo maior momento da história dessa geração, que foram aqueles 2 gols nos últimos minutos em Lima. Eu estava no estádio, eu vi o que aqueles gols representaram. O atacante, que está de volta ao Santos nesta temporada, veio ao Rio de Janeiro em um período de folga e aproveitou para acompanhar uma partida de Libertadores ao vivo. E deu de cara com uma verdadeira noite de gala, mais de 60 mil pessoas, clima quente de mata-mata e Bruno Henrique sendo, mais uma vez, decisivos. O atacante marcou o único gol da partida contra o Internacional, garantindo a vantagem para o Flamengo no mata-mata. E não foi só o gol. Bruno correu como se fosse final de Copa, partiu pra cima, criou chances, foi intenso e demonstrou, mais uma vez, que é o cara dos jogos grandes. Após o fim do jogo, Neymar conversou com jornalistas na saída do camarote e fez questão de elogiar o camisa 27. Bruno Henrique é absurdo.
A velocidade, a tomada de decisão, o jeito que ele se movimenta, sempre admirei ele. E hoje, vendo de perto, dá pra dizer, o cara é diferente demais. Foi monstro. A declaração viralizou imediatamente. Portais esportivos do Brasil e do mundo repercutiram o comentário do camisa 10 do Santos, e nas redes sociais os torcedores do Flamengo foram à loucura. O nome de Bruno Henrique voltou a ficar entre os assuntos mais comentados da noite. E esse reconhecimento veio num momento muito simbólico. Bruno Henrique foi recentemente homenageado pelos 100 gols marcados com a camisa do Flamengo, alcançados na semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Ganhou medalha, quadro e muitos aplausos da torcida. E agora, em uma noite de Libertadores, volta a ser protagonista, e com Neymar Júnior vendo tudo de perto. Importante lembrar que Bruno ainda está retornando de uma lesão na coxa, sofrida justamente naquele jogo contra o Vasco. Mas mostrou que segue sendo o mesmo, decisivos, rápido, potente, com fome de vitória. O técnico do Flamengo falou sobre a atuação e o impacto da presença de Neymar nas arquibancadas. Bruno é um jogador que faz a diferença. Ele tem mentalidade, tem experiência, tem qualidade. E saber que o Neymar estava ali vendo isso tudo e elogiando só engrandece o momento. Segundo fontes próximas à comissão técnica, Neymar ainda teria elogiado a postura do atacante fora das câmeras, destacando a maneira como Bruno lidera em campo e motiva o time nos bastidores. A admiração não vem só do futebol jogado, mas da atitude dentro do elenco. A torcida, claro, reagiu como sempre, com emoção e criatividade. A hashtag #NeymarViuBH tomou conta do X antigo Twitter, com vídeos, montagens e milhares de comentários exaltando a moral do camisa 27. Alguns torcedores até brincaram pedindo uma dupla BH e Neymar, em Paris, no Rio ou em qualquer lugar do planeta. Gabigol, ex-companheiro de Bruno Henrique e ídolo da torcida, não perdeu a chance e comentou: "O Ney viu o que a gente vê todo jogo, BH é craque. E quando o jogo pesa, ele aparece. É isso." Com 15 títulos com a camisa do Flamengo, mais de 100 gols e atuações marcantes em finais e jogos decisivos, Bruno Henrique segue deixando sua marca. Agora, com o reconhecimento de Neymar Júnior, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o momento fica ainda mais especial. Na saída do Maracanã, Neymar ainda completou, cercado por fãs e imprensa: "Bruno Henrique é fera demais. Sempre achei ele um dos melhores atacantes do Brasil. E hoje ele mostrou por quê." Te lembrou alguma coisa daquele dia? Trouxe alguma lembrança quando você entrou no Morumbi de azul aqui mais uma vez? É sempre especial jogar aqui no Morumbi com a camisa do Santos, né? Sempre me senti bem, sempre fiz gols, e a maioria das vezes saí vitorioso. Então, mais um dia que aconteceu isso e eu fico feliz. Obviamente que remete a memórias passadas, e a gente fica feliz com isso, né? Aproveitar o momento, estamos felizes com a vitória e continuar crescendo no campeonato. Qual a importância da vitória de hoje? Acho que recuperar a confiança é de todos, né? É muito importante vencer para não estar na zona de rebaixamento. Esse nunca foi nosso pensamento, mas hoje é a nossa realidade. Então cada vez mais a gente tem que melhorar, vencer os jogos para poder ter mais chances de pensar num futuro melhor. Neymar, hoje é um dia que o resultado e o fato de sair do Z4 vale mais do que exatamente a atuação? Não. Eu acho que você tem que pensar nos dois. Obviamente que ganhar é importante, né? Pontuar é importante, ainda mais em casa ganhar os 3 pontos. Mas sobre a atuação não, eu acho que foi o que eu falei, né? Falei até com meus companheiros. A gente fez um bom jogo, mas não foi um dos melhores. Então a gente tá feliz com a vitória, tá feliz com os 3 pontos, mas não estamos no nosso 100%. Então a gente tem que olhar os erros, olhar o que a gente pode melhorar e buscar ser um melhor time. Seleção do Neymar. O Juan veio te assistir hoje, ele estava aqui no Morumbi. Você acha que você agradou ele? Juan, da seleção. Cara, eu não preciso preparar nada para ninguém.